Inadimplência não parece grave e isso pode destruir o teu caixa. Ou você cria um sistema ou você está fadado ao fracasso. Fala galera, sou o Christian da GoImage e você está em mais um Papo GoImage e hoje com Pedro Santos. Será que o cliente é inadimplente ou o fotógrafo que é inadimplente? Eduardo Vanassi. Eu tenho uma fábrica de móveis aqui da cidade que tá me devendo há mais de 15 anos. E tu, Léo, como é que tá as coisas por aí? Que, como já nasceu, não precisa mais te pagar. Tu tá falando sério? Aí tu tem que falar pra ela o que tem a ver o fiofó com a bombacha, né, tia? O que o fiofó tem a ver com a bombacha, né, tia? Nós temos um paninho no meio. Não dá. Não, mas essa história é real, assim, ela falou né? Dessa forma mesmo. A sorte que eu já tinha cobrado, sempre cobra um pouco antes, eu tenho pouca inadimplência, mas ela chegou pra mim e falou assim, pô, tu tem que entender que agora ele nasceu, eu tô cheio de despesa, então não posso te pagar. Cara, eu vou te falar um negócio, cara, é meio polêmico, mas eu não tenho problema de falar coisa polêmica, você sabe disso, né? Mas assim, essa história do eu estou cheio de despesa é um problema seu, né? É um problema seu. O brasileiro tem muito disso, né? De querer justificar alguma coisa que ele tá fazendo de errado com um problema dele. E isso vem muito da maneira com que a gente lida com a história de benefício, com a história de meus direitos, né? O brasileiro adora um direito. Agora o dever, né, meu amigo? O dever, ele é mais complexo, né? A gente tá numa situação hoje, é legal pra gente começar esse vídeo, deixando claro pras pessoas, que 70% da população brasileira tá cadastrada em algum tipo de serviço de proteção de crédito, cara. 70% das pessoas estão no SPC. Chegou numa situação, é uma introdução muito bacana pro vídeo, porque chegou numa situação em que, se eu não vender para quem está negativado, eu não vendo para ninguém. Olha só. Então, hoje no Brasil, olha o absurdo, hoje no Brasil, na hora de vender, eu tenho que olhar o tamanho da ficha corrida do cara. Se o cara tá devendo, pô, o cara tá lá, tá com uma dívida, prestação da casa atrasada, ou prestação do carro, tu até entende, né? Deve pro banco, entende? O cara deve pro banco é uma coisa. Agora, o cara deve pro banco, aí ele tem 5 carnês da loja não sei o quê, tem mais 3 boletos protestados, tem mais 2 títulos... Aí não, né? Aí não, acho que esse é o primeiro filtro, quando a gente fala de inadimplência, é isso. Você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai ter que pesquisar o crédito do cara. Pesquisou o crédito do cara, se ele tem, quando vem lá o relatório do SPC, vem uma bíblia, meu amigo, você só vai ser mais um versículo. Agora, se quando você pesquisa o crédito do cara lá, ele tem prestação da casa, prestação do carro, dívida com banco, aí eu acho que é o seguinte, né? Muita gente se enrola. Porque se você for ao pé da letra, você não vai vender pra ninguém. Cris, o que tu acha quais são os pontos interessantes que você acha que o fotógrafo deveria levar em conta para não levar um golpe? O primeiro ponto que eu acho interessante é você, fotógrafo, assinar o GoImage Prime, porque o GoImage Prime é um pacote de benefícios onde te dá diversas ferramentas, além de desconto, de cashback, de links de pagamento. Então, uma das grandes formas de você ter, né, mais caixa é usando o GoImage Pay e sendo fotógrafo Prime aqui da GoImage. Cara, eu acho que o primeiro ponto é ter realmente algum processo estruturado, né? Tipo assim, vamos lá, eu como não tô exatamente no dia a dia, eu acho que cada caso é um caso, né? Eu não tô lá no dia a dia fotografando, mas penso que tu ter uma entrada, porque eu acho que uma entrada pro serviço pode ser um caminho, ter o parcelamento no cartão de crédito, mostrando que, cara, eu realmente, a política da minha empresa é no cartão de crédito. A gente desenvolveu também, mas eu não tenho cartão, não tenho limite e tal. A GoImage tem, por exemplo, dentro do GoImage Pay, o Pix parcelado, que isso é uma coisa bem legal. Então, o fotógrafo consegue enviar, né, aí o sistema de cobrança, na verdade, fica pro lado da GoImage. Então, uma das formas é ter o Pix parcelado para que você não ocupe o cartão de crédito do cliente. Então, eu acho que ter um método, ter alguns processos podem ter um controle financeiro, sabe? Tu coloca Pix parcelado, né? E depois ter um sistema também de cobrança ativo.
pode ser um caminho para que tu diminua, né? Que também uma coisa é certa, né, gente? Não sei se vocês concordam. Se o cliente não quer pagar, ele não vai pagar, né? Se ele tá querendo realmente dar o golpe, ele não paga. Então não tem muito o que fazer nesses casos. Mas a gente tem alguns mecanismos para se proteger dentro disso. Cara, eu penso que fotografia não é prioridade. Começa por aí, tá? Fotografia não é prioridade, a gente sabe disso, né? O cara não vai deixar de pagar o gás para comprar fotografia. Então eu vejo que a gente começa entendendo para quem a gente está vendendo. Não adianta a gente tentar vender 10 mil reais para alguém que não tem como pagar 10 mil reais. Claro que a gente não tem que botar, a gente não tem que julgar o bolso do cliente. A gente não é ninguém para julgar quanto o cara quer gastar com foto, tá? Mas a gente tem que ter bom senso também na hora de conceder o crédito, né? E também, né, gente, eu sempre entendi que uma das maneiras para diminuir a inadimplência é fazer o cliente perceber que aquilo é sério. Então, por exemplo, né, eu não sou a favor de contrato para ensaio, por exemplo, antes de o cliente fotografar. Até ele vir fotografar, eu não sou a favor de contrato, já é tão difícil fazer o cliente vir fotografar. Se tu quiser me mandar um contrato para eu ir fotografar, meu irmão, tá maluco, né? Para mim não faz sentido. Agora, eu sou a favor de um contrato depois que o cliente escolheu. Esse contrato se chama confissão de dívida. Então, você montar uma confissão de dívida, um contrato de confissão de dívida. Como eu faço isso, Vanassi? ChatGPT, quero fazer um contrato de confissão de dívida. O problema de você usando ChatGPT, fotógrafo preguiçoso, é que você não dá o contexto para ele. Você tá falando comigo? Exatamente. Tá falando comigo? Ah, tá. Só pra saber. Eu já presto mais atenção, entendeu? Eu já fico mais de olho no que tu vai falar agora. Crie um contrato de confissão de dívida. Não é assim. Você tem que dar o contexto. Cara, vou fazer um ensaio, contrato para ensaio. Eu quero que deixe claro como vai ser feito o pagamento. Você tem que dar um contexto para a inteligência artificial para ela criar um contrato. Um contrato de uma página, bem estruturado, com assinatura digital, tá? Em que o cliente entenda, cara, estou devendo para você. Basicamente, a confissão de dívida é o cliente assumindo que está te devendo. Se você tiver uma confissão de dívida, você já pode cadastrar o cliente no serviço de proteção ao crédito. Primeiro passo. Inclusive, tem que ter uma cláusula nessa confissão de dívida, mesmo que você possa, pelo simples fato de ter feito a confissão, uma cláusula dizendo que se não for feito o pagamento de acordo com a tabela abaixo, por exemplo, você vai inserir o cliente no serviço de proteção ao crédito. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é se você não... Porque, assim, é muito bonito a gente falar em fazer no cartão, né? Mas nem todo cliente tem cartão de crédito. Os que tem um limite tão baixo, às vezes, que não conseguem te comprar. Uhum. O segundo passo seria você emitir os boletos. O cara tem que ter, mesmo que seja um boleto simples, alguma coisa que você faz no teu banco digital e tal, mas o fato de existir um boleto junto com a confissão de dívida, por isso a importância do que o Cris falou, ter um processo. Depois da escolha sai a confissão de dívida e já saem os boletos. Ele já sai dali do estúdio com a confissão de dívida assinada e com os boletos na mão. Ou então ele assinou no digital e já recebe os boletos no WhatsApp. Outra coisa que diminui muito a inadimplência é você, 2 dias antes do vencimento do boleto, você mandar como se fosse uma mensagem automática, você mandar pro cara: olá, fulano, segue o boleto com vencimento para daqui a 2 dias, tal. Esse é um lembrete, tal, mensagem automática. Dá para ir mais longe, mandar no próprio dia. Mais uma mensagem automática. Esse é o boleto que vence hoje. Não esqueça de mim, amo você. Entendeu? E outro detalhe, não pagou hoje, você cobra amanhã. Tem que ter consciência de que o dinheiro é seu, é teu dinheiro, cara. É teu dinheiro, você trabalhou para isso, não é mais dinheiro dele. Muita gente fica, mas eu a gente sempre fala, né, Vanassi, que e a gente sempre fala que o caixa é rei, né, cara? E então ter esse cuidado, ele precisa ter essa dedicação para que tu tenha dinheiro no caixa, cara, que senão nada funciona. Na GoImage a gente sempre tinha, porque hoje a GoImage tem uma carteira pequena que envolve ainda pagamentos de boleto, sabe? Com boleto. A maioria, a grande entrada de receita é por cartão de crédito. Mas até então, quando era maior a entrada de dinheiro por carteira, que a gente chama, que seria pagamentos quinzenais por boleto, a gente tinha e tem até hoje um e-mail automático que dizia assim: olha, a gente sabe que você tem coisas mais importantes para fazer, mas assim, tô aqui, eu sou o boleto e tal. Então era um texto até meio criativo, bem humorado, dizendo assim: a gente sabe que a tua vida é corrida, fotógrafo, né? A gente não quer, assim, meio que não quer ser chato, mas precisa pagar o boleto, sabe? E de verdade, a gente tem também um sistema de cobrança, e aí a gente tem lá o sistema de negativação, e a gente também tem um sistema que é o seguinte, né?
a gente determinou o que é atraso e o que é inadimplência. Então, a gente tem uma política. Por exemplo, se o cara atrasar... eu não lembro, claro, a política, tá? Porque isso agora tá com o setor administrativo e financeiro. Mas, assim, atraso a gente considera até 7 dias, se eu não tô enganado, tá? Então, tipo, existe um lembrete. Ó, você tá... A partir do 7º dia, ele é inadimplente. Aí começa uma cobrança mais efetiva. Não teve a cobrança, aí vai para negativação e vai, inclusive, para bloqueio do acesso ao site, sabe? Aliás, acesso à carteira. Ele só pode comprar por cartão de crédito. E se mesmo assim não conseguiu, a gente entende que não quer mais esse cliente e bloqueia o cara mesmo. Não quer mais ele. Porque, cara, também é uma situação onde a gente precisa... Pô, são 60 pessoas aqui, né? E o que eu já escutei também dos fotógrafos? Mas o que é um boleto de R$4.000 pro tamanho da empresa de vocês? É Sabe? meu? Tipo, então, São meus R$4.000. Não interessa o que é, filho. Tu não tem que questionar isso. A gente já teve várias. Mais do brasileiro, cara. Cara, não interessa o que é. Não é teu, cara. Não é teu. Então, isso é uma coisa que aconteceu não uma vez, mas diversas vezes. Tipo, mas o que é? Cara, eu ouvi várias vezes. Eu ouvi várias vezes assim, tipo, cara, mas assim, ó, eu tô devendo... Tá bom, o cara tá devendo, sei lá, 3 meses, cara. E daí, tipo, mas é R$4.000. O que é? Sim, mas o que é, cara? E R$4.000, eu tenho uma folha de pagamento que eu tenho que fazer pra alguém. Não é assim, tu entendeu? E aí, 4.000 teu, 4.000... Quando vê, eu tô com 100 pau na rua e aí, tipo, isso daí prejudica o caixa, entende? Então, assim, a gente foi mudando um pouco a forma de como ter entrada de dinheiro na GoImage, focando muito mais pra parte online. E, assim, casos muito específicos a gente tem, e isso também tem um limite. Tem um percentual de faturamento que pode vir por carteira, que seria essa questão dos boletos, mas a grande receita se dá por conta do cartão de crédito. Antes de usar o GoPay, isso me facilitou muito a questão que todo meu atendimento é online, então a questão do link e tal, da maquininha e tal, isso me atrapalhava um pouco. E eu fiz por muito tempo, e ainda faço um pouco, tá? Uma parada de parcelar no Pix. Parcelar no Pix mesmo. Cara, fez um ensaio gestante, escolheu aqui. Deu R$1.000. Cara, vamos fazer assim, ó, 4 de 250. Não aconselho, mas eu fiz muito isso. Eu fiz formatura em 18 vezes, fechando o contrato 1 mês antes da formatura. Com livro e tudo mais, a moça vem pagando há 18 meses, entendeu? Só que, daí eu falo um pouco sobre isso, mesmo não aconselhando as pessoas a fazerem isso, eu falo um pouco sobre isso aqui ali no Fotologia, aqui e tal. A galera fala, Pedro, mas pô, não sei o que, os caras aqui na minha região, os caras me passam a perna, aqui não sei o que. Eu fico imaginando qual é a diferença da índole das pessoas de Tramandaí para as pessoas de, sei lá, Santos. Eu não vejo, as pessoas de Tramandaí não são... as pessoas mais puritanas do mundo, alguma coisa acontece. E eu linko muito isso, não só as ferramentas e a forma de cobrança, né? Pô, tô cobrando no cartão, aquela coisa que a gente foi falado aqui. Mas, cara, tem um detalhe que obviamente a gente não consegue mensurar e não garante, mas é um baita passo e que inclusive potencializa essas ferramentas, que é a entrega. Cara, quando tu entrega, quando tu faz uma parada da hora, quando tu trata bem o cliente, quando tu entrega mais do que ele imaginava receber, tanto em carinho, acolhimento, qualidade de fotografia, até a própria negociação, quando tu entrega e tu mostra confiança, cara, gera aquele senso de reciprocidade e o cliente ele vai pensar um pouco mais se vai pagar a loja de calçado ou se vai pagar o fotógrafo, sabe? Então, quando tu entrega, eu vou falar assim, quando tu entrega com a bunda, de qualquer jeito, sabe? Cara, o fotógrafo ele não vai te tratar como o fotógrafo. O cliente ele não vai te tratar como prioridade. Agora, quando tu fala pro cara o seguinte, deu R$500, Pedro, nas fotos aqui. Mano, posso te dar 250 agora e 250 no final do mês que eu recebo? Eu falei, cara, pode. Mas daí tu me manda as fotos no final do mês. Não, eu vou te mandar as fotos agora. Eu quero que tu tenha as fotos agora. O ensaio que a gente fez foi bacana. Eu vi que tu gostou. Teu filho tava... Eu vi que tu encheu o olho de água ali olhando a foto do teu filho de Natal aqui. Como é que eu não vou te entregar essas fotos agora? Se é os 250 que tu vai me dar depois, o problema? Não, eu vou te mandar as fotos agora. Quando ficar pronto agora, daqui a 2, 3 dias eu te mando tudo. Lá no dia 27 eu te cobro. Pode ser assim? Fica bom pra ti? A pessoa, porra... Como não pode ser assim? O cara no dia 25 ele me paga, ele recebeu adiantado, ele já me paga adiantado, saca? Então esse ponto é o chave pra
pro cara que gosta de se arriscar, não vê problema em se arriscar um pouquinho mais e fazer um parcelado no Pix e tudo mais, essa é a chave. E pro cara que acha que a ferramenta não funciona tão bem, ou que o seu público é um bando de trambiqueiro, faz desse jeito pra tu ver se teu público é um bando de trambiqueiro. Porque eu não sei onde a galera tá conseguindo os clientes deles. Que todo mundo que eu falo, fala, meu Deus, os meus clientes não sei o que, os caras são os lacaios, os caras não me pagam. Pelo amor de Deus, onde é que tu tá indo, cara? Tu tá indo, no, sei lá, não sei, velho, num clube dos inadimplentes anônimos, sabe? Não é possível pra prospectar os teus clientes. Então eu acho que isso é uma das ferramentas fundamentais pra inadimplência diminuir. E uma das coisas que é fundamental para você, fotógrafo, é deixar o seu like aqui e fazer a inscrição no canal da GoImage, que está crescendo e está trazendo conteúdos cada vez mais relevantes, batendo um papo super bacana sobre fotografia, sobre negócio, trazendo convidados incríveis. Então, assim, estou também implorando, assim como o Vanassi faz, eu estou implorando o seu like para pegar e fazer com que esse conteúdo viralize, seja cada vez mais efetivo para o mercado fotográfico, né? Então, assim, deixa o seu like aqui, faz a inscrição no vídeo e nos ajude a crescer cada vez mais o YouTube da GoImage. Léo, tu já teve alguma discussão, alguma treta quando tu foi cobrar alguém? Como é que foi para ti isso, ou isso não aconteceu contigo? Como é que se deu em alguns momentos que tu precisou cobrar? Como é que foi essa situação? Primeiro, sobre o que o Pedro falou, achei sensacional. Acho que o Pedro está falando aí, tu cria um senso de compromisso do teu cliente com você, né? Ele se sente comprometido, pô, o cara foi tão legal comigo, foi tão legal a experiência, como que eu não vou fazer um esforço a mais para me dedicar? Olha, treta, eu não sou um cara da treta, tá? Eu sou o cara do tentar resolver da melhor maneira possível. Então, eu sei. Eu acho que o Vanassi, por exemplo, quando ele não quer entrar... Não, sou nada. Depois eu vou te falar, tu vai ver que não. Tô brincando. Totalmente não sou o cara da treta. Eu crio mecanismos de cobrança, mas já aconteceu. Como eu disse aqui, já teve casos, por exemplo, de uma gestante que eu abri exceção, fiz mais ou menos como o Pedro falou, só que na época não tinha Pix ainda, né? Tranquilamente, ó, você me dá uma entrada aqui, depois você recebe as fotos e você me paga e tal. Abri uma exceção porque era uma pessoa que eu conhecia, não tinha intimidade nenhuma, e porque tinham vários amigos em comum. E aí chega uma das coisas que eu sempre digo: não quer ter inadimplência, não venda para familiar e para amigo. Faça de graça para eles, porque esses são os que vão demorar para te pagar. E aí depois o que aconteceu foi que o bebê nasceu, ela deve ter tido as dificuldades dela lá, e como o Vanassi disse, o dinheiro é meu, né? Eu fui lá e fui cobrar, né? Não sei das dificuldades dela, mas o compromisso que ela assumiu comigo, e ela disse categoricamente que não iria me pagar porque ela estava tendo muitas despesas e não era o momento dela me pagar. Eu entrei em contato um mês depois, entendi, compreendi, outro mês depois, até que eu cheguei à conclusão que era melhor, para eu não criar a treta, eu deixar, era pouco dinheiro, né, deixar do jeito que estava e ela com a consciência dela. Mas aconteceu pouco e depois eu sempre usei esses mecanismos. Você trabalhar com adiantamento do pagamento de alguma forma, se você não e parcelamento depois. Hoje nada passa pela minha empresa sem passar pelo cartão de crédito ou por um pagamento antecipado. Inclusive eu dou desconto para um pagamento antecipado e uso uma técnica quando estou fazendo inversão de risco, que é um pouco mais difícil. Eu digo, olha, a minha foto básica custa R$89, você só paga pela foto que você escolher. Mas dependendo do tipo de ensaio, eu peço um número mínimo de escolhas. Dentro daquele número mínimo de escolhas, eu peço uma entrada. É assim que eu costumo fazer com os ensaios para garantir esse tipo de coisa. E muito cliente eu demito, tá? Vou lá, dou uma pesquisada, não chego a fazer essa pesquisa que o Vanassi falou, não sei nem como fazer, mas... SPC Serasa, cara. É só fazer o cadastro é só fazer o cadastro do teu CNPJ lá no SPC e tem várias plataformas. A Serasa Experience, se não me engano, é a mais famosa. Uhum. Com o teu CNPJ, tu cadastra lá e tu paga daí. Tem vários tipos de pesquisa, né? A pesquisa mais básica, que deve custar R$1,50, já resolve muita coisa. Eu, pros meus inquilinos aqui, que eu tenho um negocinho que eu alugo umas coisinhas aqui, né? Pros meus inquilinos eu faço a pesquisa de R$50, cara. Faço a pesquisa de antecedente criminal,
Traz tudo lá, não tem como botar. Cara, como é que eu vou botar aqui pra morar do lado da minha mulher aqui? Não dá, né? Então tem que ter um pouco mais de cuidado. Né? Eu faço o seguinte, tá? O cliente vem falar comigo, eu já elimino ele se ele já chega assim, quanto é que é? Não é pro meu tipo de trabalho hoje, quando ele já chega. Quanto é que é isso, sabe? Eu só digo, oi, tudo bem? Você conhece meu trabalho e tal? Não sei que não, tô fazendo uma pesquisa para saber quanto é que é. Eu já não é um cliente que eu vou dar tanta atenção, assim. E outra coisa, geralmente eu dou uma pesquisada nas redes sociais, né? Peço pro pessoal pesquisar para mim, vejo como é que é a relação desse cliente com o poder aquisitivo e tal. E aí faço minha intervenção, mas eu não deixo de passar por esses mecanismos e eu tô lembrado desse caso único que eu tive na inadimplência e mesmo assim eu digo que eu preferia abandonar, que ele ia tomar remédio e ia gastar mais do que isso se eu fosse me incomodar com uma gestante que era uma conhecida na época. E aí a gente corta um pouco de relação, né? E segue o baile. Muito bem, e você que não sabe o que é um ecossistema de fotografia, saiba que a GoImage é o único ecossistema fotográfico do Brasil, onde a gente tem inúmeras ferramentas que vão ajudar no seu dia a dia, como GoImage Pay para você mandar links de pagamento, GoImage Gallery para você fazer a seleção e a escolha das fotos, além da entrega dessas fotos para o seu cliente, e o GoImage Academy, que a gente tem diversas aulas que são baseadas em marketing, vendas, técnicas de fotografia, ou seja, tudo está dentro de um único ecossistema, além de excelentes produtos físicos que a GoImage faz para você faturar ainda mais. Então, entra no site da GoImage, dá uma verificada lá, dá uma olhada no nosso site e vê todas as possibilidades que a GoImage oferece para você, fotógrafo e fotógrafa do meu Brasil. Obviamente, né, pessoal, essa é a nossa maneira de ver esse assunto, como a gente enxerga. A gente quer saber a tua opinião, não deixa de comentar, te inscreve aqui no canal. Cara, a gente tá deixando 2 vídeos a mais para você aqui, para você poder continuar os teus estudos sobre fotografia. E a gente espera todas as segundas, quartas e sábados com vídeos aqui no Papo GoImage. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Valeu!